Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mãe de uma autista e hoje eu tô aqui para compartilhar com você uma forma eficiente de acelerar o processo de aprendizagem da sua criança. Provavelmente você que aí é pai, mãe de autista, já percebeu que é um grande desafio trabalhar com autista na escola. Por quê? Porque a gente sabe que professores estão despreparados, porque os autistas têm uma dificuldade a depender de cada caso, de lidar com a textura, de lidar com lápis, de lidar com o barulho do ambiente e uma série de questões que a gente já sabe. Aí se torna um sofrimento para os pais, como foi para mim. Aí eu preciso compartilhar minha história, como eu já disse para vocês em alguns outros vídeos, que eu vim para a área da educação por causa do meu filho. Eu tenho um filho autista, hoje ele tá com 22 anos e ele simplesmente não teve bons resultados na escola. Muitas escolas convidaram a gente a se retirar daquele ambiente e aquilo foi me desgastando, me cansando. E aí eu resolvi estudar para poder entender por que acontecia essa situação. E foi aí que eu fui entendendo que, os professores não têm a formação adequada, a escola não tem estrutura e a gente vem lutando aí, mesmo que existam leis, mesmo que a gente sabe que a criança precisa já ter na sala de aula, a gente sabe de tudo isso, mas na prática as coisas não acontecem. E aí eu falo pra vocês que até hoje eu passo por esses desafios também. Então o Vinícius está na escola e a gente tá sempre lá, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, cadê a adaptação curricular, etc, etc. Por quê? Porque não acontece. E aí, o que eu quero propor aqui pra vocês? Que o mesmo que eu fiz com o Vinícius. Obviamente, eu não tô dizendo aqui pra vocês, então agora eu vou fazer pedagogia, vou fazer psicopedagogia, vou fazer neurociência, alfabetização. Não, vocês não precisam fazer esse 1 milhão de cursos e pós-graduação e faculdade que eu fiz, não precisa. Mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: nos venderam a ideia de que todo autista é incapaz, que autista nunca vai dar conta, que autista é um eterno bebê, que autista não vai conseguir aprender, que, enfim, uma infinidade de coisas das quais elas não são verdade. Todas as pessoas deste planeta têm capacidade de aprender. A questão é que justamente por essa falta de preparação dos professores, da escola e etc, é que a gente enfrenta tantos desafios. E aí a minha sugestão é que vocês façam o mesmo que eu fiz com o Vinícius. Que foi o quê? Me debruçar da forma que eu sabia, estimular meu filho. Da forma que eu dava conta. Porque é aqui que eu quero que vocês compreendam uma coisa. Eu vejo que socialmente ficou muito atribuído que só um profissional pode estimular meu filho, só o profissional sabe o que está fazendo. E tiram das mães, da família, dos pais, o poder que eles têm sobre os filhos verdadeiramente. Porque óbvio que uma mãe, um pai consegue estimular. E aqui eu não estou falando de estimulação no sentido que você vai montar um material super estruturado para trabalhar a alfabetização, não é isso. Mas vocês conseguem fazer muitas coisas para ajudar a sua criança. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Para crianças menores da educação infantil aí, vocês podem estimular essa criança a brincar com massinha, estimular essa criança a aprender a rasgar papel, estimular essa criança a aprender a colar os papéis em outro papel e criar uma montagem bacana. Pode ensinar essa criança a desenhar, pode ensinar essa criança a pintar. E tudo isso é o quê? É o que antecede o processo de escrita. Está preparando a coordenação, preparando a criatividade, construindo o processo com a sua criança. E aí, você vai desenvolvendo seu filho e vai ajudando para quando chegar lá na escola, ficar um pouco mais fácil. Claro que aqui a gente precisa também falar de um outro aspecto que eu passei e eu gostaria de compartilhar com vocês. O que aconteceu? Na época do Vinícius, eu era muito jovem. E por ser tão jovem, as pessoas, por um lado, não me davam crédito
E por outro lado, eu também não facilitava para o Vinícius ter esse entendimento, construir aprendizado. E aí aqui entra num ponto de quê? Que é o tal da regra do limite. Lembra que eu já falei para vocês que, na minha visão, independente do diagnóstico, todas as crianças precisam ter clareza de regras e limites? Pois bem, é nisso que eu acredito hoje em dia. Por quê? Porque quando o Vinícius era pequeno e eu não sabia como conduzir, não sabia botar esses limites claros mesmo, porque eu venho de uma mãe que era muito rígida, que me batia, que brigava por tudo. Então, na minha cabeça, eu não queria fazer isso com meu filho. Só que aí eu fui por um lado muito errado, no sentido de que eu simplesmente não corrigi o Vinícius. Por quê? Porque ele era pequeno, aí já tinha um diagnóstico e as pessoas falavam um monte de coisa pra mim, né? Médico, um monte de gente, terapeuta, falava, não tem o que fazer, é autista, vai ser dependente, arrasa a vida, nanana. Que eu falei, bom, não posso botar limite nesse menino, não posso corrigir, não posso falar, olha, você não pode. Então, assim, ele fez tudo que ele queria. Absolutamente tudo. E aí, o que aconteceu? Ele foi piorando num nível que tenho certeza hoje em dia que a primeira escola que pediu para eu retirar o Vinícius de lá foi por causa do péssimo comportamento. Então ele subia na mesa, ele quebrava tudo, ele subia na pia da escola, ele não respeitava ninguém. E isso porque eu tava lá. Eu tava lá com ele o tempo inteiro dentro da escola. Então imagina o quanto isso é desgastante, né, e fica disfuncional dentro do ambiente escolar. Fica esgotante para a professora, fica esgotante para os alunos, enfim, vira um verdadeiro caos. E é por isso que eu falo para vocês que a gente precisa começar a ter essa clareza, esse entendimento que sim, o pai e a mãe têm super capacidade de estimular os filhos. Não precisa ser coisas estruturadas, como você poderia fazer no consultório, no atendimento comigo, ou que você poderia ver no curso de PDA lá, que é o Programa de Desenvolvimento para Autistas, e que eu cuido exatamente desse aspecto. Mas você, com as suas habilidades, com a sua capacidade, na sua estruturação de rotina, você consegue ter clareza e melhorar essa situação em relação ao seu filho, de favorecer o aprendizado dele e trazer um pouco mais de desenvolvimento. E aí, assim, dentro dessa perspectiva, o que você pode fazer? Você vai entender aí o que falta para sua criança. Talvez você me diga, Liliane, falta tudo. Ele não sabe pegar no lápis, ele não sabe brincar, ele só quer ficar estereotipando. Você vai entender, buscar entender por que essas coisas acontecem. Então você vai perceber que talvez há um gatilho. Por exemplo, aqueles que estereotipando demais, deve ter um gatilho ali. Por exemplo, tá muito irritado, tá muito agitado, tá com estímulo excessivo. Então tudo isso, quando você entender e começar a perceber, você anota para não esquecer. Anotando, você vai ter base para o que você precisa fazer. Então, por exemplo, uma criança com 5 anos, ela já precisa ser preparada para a alfabetização. Então, ela tem que saber letra, saber número, saber formas geométricas, saber cores. Já precisa trabalhar, pega no lápis. Já precisa aprender a saber usar a borracha. Então, assim, tem várias coisinhas aí. Então, se você sentar todos os dias um pouquinho e estimular esses aspectos, vai dar certo, porque era isso que eu fazia com o Vinícius, quando eu nem tinha formação nenhuma. Então, fui construindo isso aos pouquinhos. Então, todo dia eu sentava com ele e pegava, vamos brincar hoje, desenhar. E aí, aqui um detalhe importante, por exemplo, se você for brincar aí de desenhar com sua criança, mas a minha criança não desenha, ele não vai desenhar de imediato. O que você vai fazer? Você vai desenhar. Independente do que está acontecendo, você vai sentar do lado da criança e vai desenhar. Lógico, você vai tirar o celular de perto, vai desligar a televisão, vai tirar todos os barulhos do entorno que vai distrair a criança, mas você vai sentar e vai ficar ali desenhando. Depois que você fizer todos esses desenhos, a criança vai começar a sentar junto com você e fazer também.
Um outro aspecto também que você pode fazer é imprimir desenhos, atividades do tema que a criança gosta e começar a pintar. Porque aqui, ó, o pintar, né, trabalha a coordenação. E às vezes, muitas vezes o autista, aquele limite do desenho, eles já estão grandinhos, já com 8 anos, e eles ainda têm muita dificuldade de entender os limites do desenho. Então eles precisam de um exemplo para poder aí ser trabalhado e aprendendo, né, dentro do que é possível para a realidade da criança. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja de orientação e contribua aí com a vida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like para eu saber que esse vídeo te ajudou de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!